Hoje eu vou começar diferente, hoje eu vou ler, porque está muito legal. Se eu te dissesse que a maioria das derrotas da sua vida não começou no que acontece com você, mas no que você pensou sobre isso, porque antes da queda vem o pensamento, antes do medo vem a ideia, antes da desistência vem uma mentira que parece a verdade. A Bíblia já dizia isso há séculos, mas a gente insiste em ignorar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. E hoje a conversa é sobre uma guerra mental, uma guerra espiritual. E hoje a gente vai entender como a fé e a palavra moldam a mente, influenciam emoções, decisões, comportamentos e até nosso propósito. E eu realmente nunca li, e hoje eu tive que ler porque ficou muito bonito. E eu estou muito feliz de estar aqui com o Igor. Igor, muita gratidão de você ter vindo. Querido André, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui falando da mente. E hoje com uma perspectiva bíblica. Nós vamos conversar aqui o que a Bíblia fala sobre mente. E eu fiquei muito feliz porque a gente fala muita coisa, muita ciência, a gente fala muito sobre espiritualidade aqui, a gente fala muito que não é religião, e eu fiquei muito feliz em te conhecer e poder trazer essa perspectiva para as pessoas. E aí eu vou começar, até te perguntei ainda agora, né, como é que eu apresento o Igor, eu achei muito legal. Então, o Igor é um cristão empresário. Exatamente, né? Sou um cristão grande empresário. Estudioso, pelo que eu pude já Exatamente. perceber. Estudioso da palavra de Deus. Eu sou marido da Edna, que está aqui com a gente. Inclusive, no estúdio, né? Tá ali sentado ali tirando foto, filmando. Tirando foto a gente. Sou pai de 3 filhos, Yasmin, Igor Júnior e Ana Júlia. Praticante de triatlon, maratonista amador. Gosto muito de estudar, sempre estou estudando. Estudando, você perguntar o quê? A Bíblia, evidentemente, né? Mas muitas outras coisas além da Bíblia. Eu tenho uma empresa, como eu falei, eu sou empresário, então estudo para o trabalho, mas também estudo para coisas que me interessam, ou seja, que vão fazer diferença na minha vida. Atualmente eu estou fazendo 2 cursos online simultaneamente, porque eu gosto muito de estudar. E estudar para dividir aquilo que a gente aprende com o maior número de pessoas possíveis. E que legal, eu queria que você me permitir, vou pegar daí, né? Porque você falou algumas coisas, eu até compartilho, eu gosto muito de esporte também, estou empreendendo agora também, aprendendo, empreendendo. Legal. E a gente vive um momento que se fala muito de religião, de espiritualidade, de não religião, e você trouxe assuntos que não são ligados, não são religiosos. Sim. Mas eu queria começar pegando um pouco essa sua perspectiva. Como é que você traz essa coisa do cristianismo, né, do cristão, para essa realidade do dia a dia que é tão complexa, né? A vida ela nos bate a cada dia, né? 7 dias por semana nós somos desafiados a nos mantermos equilibrados, né? Nós temos um mecanismo chamado smartphone, que todos nós temos, acessamos muitas vezes. Li uma reportagem, estudei a respeito um pouquinho sobre a nossa mente, ela não foi programada, e aí quando eu digo programada é por Deus, porque foi ele que programou, né? Ele é um grande programador, que algumas pessoas gostam de chamar dessa forma. Então vamos trazer aqui, eu não vou trazer aqui um evangeliquez, como a gente diz, né? A gente vai conversar com uma conversa fluida, até porque eu e você, nós temos vários amigos de várias religiões. O cristianismo ele não é uma religião, tá? Ele é um estilo de vida e uma fé. Tá, então o cristão ele tem a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ele busca, na verdade, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ser uma pessoa melhor a cada dia. Espiritualmente, teologicamente, seria chegar à maturidade, ou você pode usar, por uma linguagem mais coloquial, né, você ser aperfeiçoado a cada dia. Então você pode trazer essas 2 mensagens dessa forma. É muito interessante o que a gente está falando, porque o que ocupa a nossa mente molda o nosso caráter. Isso é uma coisa que é fundamental para a gente entender. Então, se a gente parte de um princípio de que os nossos pensamentos eles vão gerar as nossas ações, né? Ações repetidas geram hábitos, e hábitos determinam o nosso caráter, e o caráter vai levar a gente para um destino, para um lado ou para um outro. A gente precisa entender um pouquinho se a sociedade hoje ela vive de uma forma correta, o que nós achamos da sociedade, como ela vive hoje. E aí eu vou dar só um exemplo do que eu estou dizendo. A sociedade vive hoje cada vez mais no mundo do relativo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas elas pensam o que é certo, por exemplo. Aí muitas pessoas podem responder, isso é relativo. Por quê? Você pensa uma coisa a respeito do certo, eu penso uma outra coisa. E o cristão ele convida a todos, ou se não faz, deveria fazer, a conhecer a verdade. Você citou isso no texto que você leu agora no começo, porque existe uma verdade absoluta. Eu não acredito, e aí respeito qualquer tipo de pessoa, mas eu não acredito que nós estamos aqui por acaso. Eu não acredito no Big Bang.
Eu não acredito que foi uma explosão que gerou isso tudo, que já foi mais comprovado até cientificamente, de que é impossível tudo o que acontece, tudo que existe hoje, ser gerado pelo acaso ou por uma explosão. Não tem como isso acontecer. Não existe uma inteligência por trás. Exatamente. Existe uma inteligência por trás. As pessoas dizem que é uma grande inteligência, uma luz, uma energia, enfim. Nós cremos que é Deus. Ele é o criador de todas as coisas e ele se materializou como homem sobre a face da terra como Jesus. Então, se você lê em Gênesis, Deus falando, façamos o homem, né? Ele não fala, eu vou fazer o homem, ele diz, façamos. Ali você já vê um Deus que é triuno, é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para essa introdução não ficar muito grande, o que é interessante a gente entender hoje... Aqui é seu tempo. O que é importante a gente entender aqui, tudo que eu estou dizendo, André, para quem está nos assistindo, e aí mais uma vez, já pela primeira vez falando aqui para a câmera, o que eu vou dizer aqui tem base na Bíblia. Então, você pode discordar, concordar, fica muito à vontade com isso. A gente também vive numa sociedade cada vez mais que quando uma pessoa discorda, parece que ela está nos agredindo. Isso não é uma verdade. Sim, né? Você tem um pensamento, eu tenho outro, eu respeito o seu pensamento, você respeita o meu pensamento, e a gente vive bem feliz em sociedade com isso. Só que nós conhecemos uma verdade. E a gente vive numa cultura onde o apóstolo Paulo nos apresenta que todo ser humano, todo ele, tendo religião, não tendo, ateu, cristão, judeu, muçulmano, qualquer um. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. O apóstolo Paulo escreve isso. Existe um livro, inclusive, do Kenneth Hagin chamado O Homem em Três Dimensões. Caso você queira ler ou alguém que está nos assistindo aqui. O Homem em Três Dimensões. Nós temos três dimensões. Essa dimensão física, que é a dimensão que eu tenho contato com esse microfone, com esse iPad, com esse telefone, né? Que é a dimensão física, que é o meu corpo físico, como se expressa aqui sobre a face da Terra.